Boa noite, pessoal, primeiramente. Queria já começar agradecendo a CIT por ceder o espaço, muito legal, inclusive. Segundo, agradecer o pessoal do DevOps PH pelo convite. Eles me chamaram e foi muito legal poder estar aqui falando com todos vocês. Terceiro, eu queria fazer uma pergunta rápida antes de partir para o tema, porque eu não estou muito aqui para perguntar muito disso, mas eu queria só fazer uma pergunta rápida. Alguém conhece a Stiling? Legal. Bom, legal, gente. Eu queria só falar rapidamente que a Stiling é uma empresa de inteligência artificial que começou na cidade de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais. Então a gente não é necessariamente de Belo Horizonte, mas estamos aqui do lado, 100 quilômetros, né? E que nós somos uma empresa que toda a nossa tecnologia é desenvolvida in-house. Nós trabalhamos com processamento de linguagem natural, com todo o nosso NLP feito no Brasil para o português brasileiro. Toda a tecnologia foi feita pela Stiling e não é uma tecnologia que a gente compra e usa de terceiros, vamos dizer assim. Se alguém tiver mais interesse depois, podemos conversar. Mas vamos partir para o que interessa e vamos falar um pouco de Kubernetes. Bom, vamos lá, pessoal. Eu acho que para a gente ter um início do que é o Kubernetes, é importante a gente entender como é que é o básico da arquitetura dele. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai falar. Logo na sequência, a gente vai falar o que existe de básico dentro dele. O que é vanilla, né? O termo vanilla, para quem não é muito familiarizado, é o default. E na sequência, a gente vai falar um pouco de what else. Porque a partir do momento que... Vamos lá, o Kubernetes existe já tem um bom tempo, para quem não sabe. Mas ele se popularizou mesmo tem alguns anos. Mas desde que ele se popularizou principalmente por causa de uma coisa. Ele tem uma API muito boa para você conseguir evoluir em cima dele. Com essa API, você consegue criar frameworks em cima dele. E com isso lançou tecnologias muito bacanas, como por exemplo o Istio, o Helm, o Knative, o Spinnaker e o Kubeflow. Vou tentar dar uma passada rápida em tudo isso aqui para vocês. Bom, essa aqui é uma arquitetura muito macro, vista de cima aqui do Kubernetes. Vamos olhar esse negócio aqui. O que é o mais importante da gente olhar nesse primeiro cara? A gente tem um User Interface, um CLI e uma API. A gente tem o Kubernetes Master, que é o cara que realmente gerencia aquela parte ali. E a gente tem os nodes que ficam gerenciados por esse cara. Cá em cima temos o registro, onde ficam nossas imagens. Para quem não conhece o conceito, né, de containers e imagens, aqui são onde estão nossas aplicações. Vamos abstrair assim, né? Bom, o que é de legal aqui? UI ali seria, por exemplo, para quem já usou o Kubernetes, aquele dashboard dele. Em clouds, por exemplo, cada cloud acaba implementando uma UI própria. Temos também o CLI. CLI é onde que a gente aqui vai acabar trabalhando mais, né? A gente gosta de um terminal, pelo menos eu sou bem fã. E tudo que for plugado em cima desse cara vai falar na API, que é onde que eu já falei ali em cima, é o cara que garante toda essa expansão que o Kubernetes tem criado. Quando a gente expande o master, aí a gente vê que ele tem alguns componentes interessantes ali dentro. Ele é o servidor da própria API, então, ou seja, ele é importante pra caramba. Ele tem o scheduler. Quando você tem um deploy dentro do Kubernetes, a gente vai passar mais por esse conceito de deploy mais para frente, mas quando você tem um deploy, você precisa que esse deploy suba no seu cluster, que ele funcione, que se ele der problema, ele volte a funcionar. Se você tem um job, um cron job, né, no caso, você quer que ele rode na hora certa, que ele volte a funcionar e que ele crie esses deploys automaticamente. Esse é o papel desse cara, do scheduler. Ele está ali atrás por conta disso. A gente também tem o controller ali atrás. O controller, ele é um cara que, como o nome diz, ele controla o cluster. Todas as atividades que você cria dentro de um cluster do Kubernetes são feitas por esse cara. Ele trabalha em conjunto com o scheduler. Então,
Na verdade, todos os componentes trabalham em conjunto com esse cara, que ele é, como vamos dizer assim, o centro do Kubernetes, mas ele é que faz todo esse controle central. E a gente tem também no master o etcd. O etcd, ele é um banco de dados, chave-valor, qualquer um aqui poderia usar como banco de dados chave-valor, no SQL, super lightweight, só que o Kubernetes usa esse cara como todo o armazenamento dos estados do cluster. Então, se você tiver algum problema no seu cluster, que ele está perdendo com questões de estado, isso aqui, se alguém estiver mexendo no Kubernetes, é self-hosted. O seu problema vai estar ali. Espero que... Eu já passei por isso, de gerenciar o meu cluster, mas espero que não seja o caso de vocês. Cloud está aí, já entrega isso pronto. Melhor. Vamos partir agora, então, para a visão do Node. O Node, ele é de fato quem trabalha dentro do Kubernetes. Então, ou seja, a gente tem o Master, que é o cara que gerencia o cluster, e a gente tem os Nodes. Quando a gente está falando de Cloud, normalmente a Cloud te entrega o Master pronto, você nem preocupa com a existência dele. Você só se preocupa com esses caras aqui, que são os Nodes. Os Nodes são quem, de fato, rodam as suas aplicações, que estão rodando nesses caras aqui, nos pods. A gente vai ver em mais detalhes já já. Cada podzinho desses daqui é uma imagem sua, que pode ser uma aplicação. Pode ver ali, por exemplo, a gente faz uma abstraçãozinha com as cores, né? Cada corzinha dali é como se fosse uma aplicação diferente. E você pode ver, a gente tem diversas. A gente tem uma roxa aqui, uma rosa aqui, outra rosa ali, outra amarela. Ou seja, um mesmo node pode rodar N pods. E essa é a beleza do Kubernetes. Eu não sei se vocês já gerenciaram aplicações, quando você tem que colocar na máquina. É um trabalho assim, maçante. E no fim você não consegue aproveitar a máquina do mesmo jeito. Quando você tem o Kubernetes, não. O cara simplesmente enxerga todos os recursos do seu cluster, enxerga sua CPU, enxerga sua RAM, enxerga sua rede, enxerga seus discos, tudo que você precisa e aloca esses caras para você ali dentro. Desde que você crie suas imagens, seus deploys de maneira razoável, nem precisa ser boa, razoável, ele vai fazer um bom trabalho para você. A gente tem alguns outros componentes dentro desse cara. A gente tem aqui o Docker, pai de tudo aqui para funcionar. Os containers rodam dentro desse cara. O Kubelet, o kubeproxy e o fluentd. Esses caras aqui são um pouco mais especializados. A gente também tem os add-ons, só falando deles rapidamente, que aí já são coisas que você consegue plugar a mais nos seus nodes. Por exemplo, aí não é tanto a mais que eu acho que nunca vi um cluster sem, mas, por exemplo, você tem o kubedns, que é para gerenciar DNS dentro do seu cluster. Eu sei que tem como você não usar o kubedns, existem outras versões, mas whatever. O kubeproxy é o cara que faz o gerenciamento da rede do node, garante que todos os outros nodes enxergam esse node na rede, conversa com o master, toda a rede é feita a partir desse cara. O fluentd, ele serve para fazer o controle de logs. Porque quando você está trabalhando no Kubernetes, você consegue enxergar o log de toda essa galera aqui. Você consegue ir lá e plugar e enxergar o que esses caras estão produzindo. Trabalho do fluentd. E o Kubelet, ele é o cara mais central da brincadeira. Ele é o cara que conversa com o master, ele é o cara que vai lá no etcd e entende as coisas. Ele é o cara que conversa com a API, ele é o cara que o scheduler vai acionar. Então ele é a fachada, vamos dizer assim, entre o master e o node. Beleza? Bom, falamos da arquitetura básica super rápido aqui. Vamos entender aqui agora os tipos de deploy que a gente tem dentro do Kubernetes. A gente tem todos aqueles tipos de coisas ali que são importantes pra caramba dentro do Kubernetes. A gente vai passar super rápido neles aqui, porque eu quero focar mais no final, onde que a gente tem as novidades dentro do Kubernetes. Eu vou falar rapidamente aqui já de cara do pod, porque o pod, ele é assim, ele é o mais simples que a gente tem aqui dentro do Kubernetes. O pod é de fato um conjunto de recursos que tem a sua aplicação rodando. Ele pode ter um ou mais containers, ele tem os seus volumes, ele tem os seus endereços de rede, ele tem sua conversa com a rede. Tudo isso é gerenciado por pod. O pod é uma unidade independente. Então,
Por exemplo, se você faz um deploy e ele precisa de alta disponibilidade, ele vai criar, por exemplo, vários pods, cada um com seus recursos independentes. Cada um desses recursos independentes tem o seu volume, tem os seus endereços de rede, tudo independente. Vamos começar agora, então, dos caras básicos que a gente tem aqui dentro. O cara mais básico depois do pod é um job. Um job dentro do Kubernetes é assim, é o mais básico mesmo que você consegue fazer. É você pegar uma aplicação, colocar ela dentro, vamos dizer assim, de fazer uma configuração mínima do Kubernetes para colocar ela para rodar. Você está simplesmente pegando sua aplicação, uma aplicação aqui no caso que tem início e fim, essa é a finalidade do job. Você não deve colocar um daemon para rodar num job. E o Kubernetes simplesmente vai garantir que aquela aplicação começa e termina. Se ela falhar, ele vai cuidar de colocar ela de volta no ar, mas ele vai garantir apenas isso, que ela chegue e vá até o ponto de sucesso dela. Quando que você deve usar? Quando esse for o seu caso. Eu simplesmente quero colocar algo para rodar, é um jobzinho rápido, é algo simples, que eu não quero que falhe, eu quero que suba de novo, ou seja, eu não vou subir numa máquina virtual simplesmente por causa disso. E simples assim. Aí a gente vai para um outro nível, um cron job. Da mesma maneira que a gente tem o cron tab no Linux, a gente tem o cron no Kubernetes. A gente consegue pegar esse mesmo job, esse mesmo cara simples, com início e fim, e criar um schedule de como que a gente quer rodar ele. Então a gente vai falar com ele, olha, eu quero que segunda-feira, tal hora, esse pod inicie, rode até o fim. Ou até, às vezes, você pode... Existem casos, tá, no cron, que você poderia falar, cara, eu quero que esse pod rode, se ele não terminar, encavala outro aí no meio, que esse negócio não pode falhar de jeito nenhum, tem que rodar de 5 em 5 minutos, por exemplo. Quando que eu quero usar um cron job? É esse caso, né, galera? Quando eu quero substituir um cron tab do Linux, por exemplo. Quando eu quero colocar uma aplicação que eu tenho que rodar de tempos em tempos. Um processamento em batch, por exemplo, que eu preciso de rodar de 5 em 5 minutos. Em vez de eu, por exemplo, gastar meu tempo colocando isso no servidor, que pelo amor de Deus, né, gente? Não, a gente está vendo aqui que não. Ou codificar isso, que também não. Réplica set. Réplica set é uma coisa que no dia a dia a gente acaba não usando. Mas por trás dos panos o Kubernetes usa muito. O que é um réplica set? É um conjunto de pods que estão ali rodando junto para garantir uma aplicação funcionando com alta disponibilidade. Então vamos imaginar um cenáriozinho. Poxa, eu tenho uma aplicação, estou querendo colocar ela para rodar, quero que ela seja com alta disponibilidade, mas não tenho métrica nenhuma dessa aplicação. Não sei se ela funciona bem, não sei se ela funciona mal, vou rodar esse negócio no ambiente que as máquinas podem cair. Cara, o mais rápido que você pode fazer é simplesmente colocar isso no réplica set. Que seria colocar, por exemplo, um fator de 3 aqui, falar, poxa, eu tenho 3 aplicações, o Kubernetes vai se virar para mandar cada hora para um, e minha vida vai seguir. Minha aplicação vai ficar de pé, ela não vai cair, meu cliente vai ficar feliz, nesse caso. Importante aqui, que inclusive é regra quando você está trabalhando no Kubernetes, se possível, mas deveria ser regra, tudo deveria ser stateless. A gente vai chegar aqui mais na frente que existe um cara que é para stateful. Mas, por favor, vamos lá, né? Vamos tentar fazer as coisas stateless. Porque se for stateless, esse cara vai funcionar perfeitamente para você. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou, por exemplo, com a camada de rede, quando você está fazendo um load balancer. Quando você tem que mexer com uma aplicação que não é stateless, sua vida piora muito de repente. Agora, vamos lá, o deployment. Esse aqui é o cara mais usado de todos. Aqui a gente está falando de uma aplicação, que é um daemon, por exemplo, que vai rodar dia e noite na sua infraestrutura, vai ficar lá de pé. Você quer conseguir fazer updates nesse cara, por exemplo, colocar ele num fluxo de CI/CD. Você quer, por exemplo, poder fazer rollback de versões problemáticas desse cara. Você quer poder ter uma vida
gerenciada por esse cara. Então você vai usar esse cara aqui, o deployment, porque o Replica 7 não te entrega essas facilidades que ele te entrega aqui de update. Essa é a grande vantagem dele. Então, a única regra aqui é stateless. Se a gente está falando de stateful set. O stateful set aqui agora é quando a gente está falando de uma aplicação que aí tem estado. Aí a gente está falando de uma aplicação que, se a gente, por exemplo, trocar o IP dela, vai dar problema. A gente precisa de um host name próprio. A gente precisa de N fatores aqui que, poxa, essa aplicação ela é chata, ela precisa de estados, ela precisa de um disco com determinado dado, esse dado tem que estar lá, se não tiver ela nem sobe. Aí a gente está falando de stateful set. Stateful set não é um cara tão maleável assim quanto o deployment. Quando você vai fazer um update dele, ele vai garantir que todos esses requisitos sejam respeitados para que sua aplicação não fique indisponível. Então isso é uma grande vantagem. Quando você for fazer um deploy de um stateful set, ele vai ver, opa, se eu subir esse cara aqui, mas eu não conseguir respeitar essas regras, eu vou quebrar meu deployment, então eu não vou subir. Eu vou começar a dar o rollout e vou desistir. Então, existe o caso, existem as vantagens de se usar. Mais um tipo de deploy, daemon set. Daemon set é um cara que vai ser muito raramente usado. Eu não conheço um caso de eu criar uma aplicação e falar, poxa, isso aqui dava bom para um daemon set. Mas a gente usa para outros fins. O daemon set ele pega a sua aplicação e garante que ele sempre está em um node ou um conjunto de nodes. Esse conjunto ele pode ser limitado por um node selector. Node selector seria, por exemplo, quando você coloca um caso falando, poxa, esses nodes aqui eles têm GPU, eu só quero que aplicações que consomem GPU usem esses nodes, então eu tenho esse node selector. Então, por exemplo, eu poderia querer que um daemon set rode só nas máquinas de GPU e não nas outras. Só um exemplo. Mas para que você iria querer isso? Normalmente, quando se usa um daemon set é para fazer monitoramento, extração de logs ou de métricas. Todos os casos de uso que eu conheço, pelo menos, são para isso. Então, a gente tem o Prometheus Node Exporter, que roda assim, Logstash roda assim no Kubernetes, o FluentD roda assim, ele é um daemon set. Então, mas se um dia estiver deparando com uma aplicação, poxa, eu tenho que ter isso aqui em cada node do meu cluster. Tá aí, é esse cara. Bom, agora a gente está passando rapidamente por todos os tipos de deploy e agora a gente está entrando um pouco de leve na camada de rede. Aqui a gente está entrando na parte de serviço. Aqui a gente entra num ponto que é mais uma abstração. Quando a gente tem um pod, lembra que a gente falou que ele tem recursos, um dos recursos é a rede. Essa rede dele, cada vez que você faz um rollout, vai mudar. Ele não garante nada disso, ele é stateless. Ele não deveria precisar de garantir isso. Mas, poxa, eu preciso de dentro do meu cluster conversar com aquele deploy. Para fazer isso, existe o services. Esse cara, ele cria uma abstração entre um endereço, ou um IP também é possível, em que eu consigo chegar naquele deploy. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos imaginar, 5 pods dentro de um mesmo deploy, esse cara já consegue abstrair todo mundo ali dentro, fazer um round robin, por exemplo, em todos aqueles caras e te garantir o acesso. Só que aqui a gente está falando dentro do cluster. Quando a gente precisa de conversar fora do cluster, a gente fala de ingress. O ingress é o cara que vai fazer a sua aplicação sair do cluster do Kubernetes para a internet, via HTTP e HTTPS. Aí a gente está falando de, por exemplo, um cara que vai pegar a sua aplicação que está rodando ali no Kubernetes e expor ela para o mundo. Quando que eu devo usar? Somente quando eu quero fazer isso. Não é uma boa prática ficar colocando ingress em tudo. Existe, por exemplo, poxa, eu só preciso de debugar a minha aplicação, eu vou fazer um ingress. Não. Você pode fazer um port forward do seu pod para a sua máquina, para você fazer o seu debugging. Faço ali, enxergo o serviço, faço tudo que eu preciso. Acabei, finalizei minha vida, acabou o port forward.
Não precisa de um ingress para isso. O ingress cria um ponto de acesso no seu cluster, não é uma coisa desejada quando você não precisa. Como a gente está falando aqui, né, pessoal, de acesso externo, eu coloquei HTTP e HTTPS, mas nem o HTTPS. Já que ele faz o HTTPS de graça, a gente só precisa de colocar um secret com o nosso certificado, vamos usar. Config Map. Config Map é um cara polêmico. Config Map ele serve quando a gente quer colocar configurações externas no nosso deploy que não estão na nossa imagem. Então vamos imaginar o caso, a gente tem nosso podzinho aqui funcionando, mas um dos recursos que a gente está colocando nele é uma montagem, como se fosse um disco, de um arquivo, por exemplo, com configurações. Isso funciona, o Kubernetes te entrega essa funcionalidade. Por que eu te digo que isso é uma coisa polêmica? Não é recomendado, quando você está falando de Cloud Native, ficar usando Config Map. Poxa, eu estou on-premise, vou rodar on-premise até sei lá quando. Usa Config Map. Vou rodar em cloud? Vamos para um Cloud Storage, né, um Object Storage, muito melhor, suas configurações vão estar lá. Isso num caso ainda ruim. No caso bom, existem programas próprios, né, bancos de dados próprios para configurações. Consigo listar aqui de cabeça agora o da HashiCorp, o Consul, que é muito melhor para suas aplicações, você não precisa ficar fazendo alterações nas suas imagens ou fazendo rollout de deploy para fazer alteração, e sua aplicação fica cada vez mais Cloud Native. Secret. Mesma história do Config Map, só que agora criptografado. Preciso de fazer uma conexão com um banco de dados. Preciso de pegar um token de acesso como API. Quem que é o cara que eu devo usar quando eu não tenho um banco de dados em que eu guardo essas informações? O Secret. O Secret serve exatamente para isso. Você guarda essas informações lá, ele fica criptografado, então as pessoas em produção do seu time não vão precisar de ficar vendo aquela senha, aquele token, mas ainda, como eu disse, não é recomendado. Se a gente consegue ter um banco onde a gente gerencia essas coisas, deixa lá, deixa a sua aplicação puxar de lá. Aí é uma dica para deixar a sua aplicação mais Cloud Native. Volumes. Aí, o último cara polêmico, acredito eu aqui, é mais um cara que serve para entregar armazenamento para o seu cluster. Aí aqui, qual que é a ideia desse cara? Poxa, minha aplicação não pode ter dado efêmero. Ou seja, todo dado que eu gerei aqui, eu preciso de manter ele. Bom, se você precisa de manter esse dado, vamos lá, a gente deveria estar usando um banco de dados, a gente talvez deveria estar usando um Cloud Storage, Object Storage, igual eu falei. Mas eu preciso de um throughput muito alto. Eu estou falando do banco de dados. Às vezes a gente sobe banco de dados em produção no Kubernetes. Mas, se eu não tenho essa necessidade desse throughput, muito melhor se a gente usar uma possibilidade de cloud. Ou então, todas essas opções que eu falei, você acaba sendo obrigado a usar quando a gente está falando um pouco de legado. E quando é um legado que ainda dá para subir no Kubernetes, né? Mas quando a gente acaba tendo que ser obrigado a falar, poxa, eu não vou conseguir conversar com o meu time de desenvolvimento para ele fazer essa mudança. Então vamos usar um config map aqui, vamos ver se a gente coloca numa sprint para o pessoal fazer essa mudança, mas tem essas possibilidades. Mas nem por isso, coisa nova, né? É o que eu sempre falo com meus times lá. O que tem de novo? Se a gente sabe que tem uma política melhor, vamos usar a política melhor daqui para frente. O que tem de passado, a gente vai adaptando. Beleza. Bom, passamos pela parte que é básico, que é vanilla. Vamos tentar falar aqui o que a gente tem de mais legal saindo no Kubernetes, na minha opinião. Que são caras que se plugam na API, criam operadores e fazem novos tipos de deploy dentro do Kubernetes, ou criam novas possibilidades de rede, ou facilitam a sua vida no dia a dia. Isso aqui é muito legal. Bom, o primeiro cara aqui é o Istio.
Eu escrevi umas coisas legais aqui, mas eu vou falar o que a gente tem de uso na prática de Istio. 2 usos que eu vejo muito bons do Istio na prática. A gente consegue colocar o Istio na prática para fazer deploy Red Black, que é o mesmo do AB, ficou Red Black, porque acho que foi a Netflix que fez. Como que ele faz isso? O Istio entra na frente da camada de rede do Kubernetes. Então ele consegue fazer o gerenciamento disso mais lá dentro da rede. Então você consegue ter mais de um tipo de deploy. Lá na frente a gente vai ver o Spinnaker. Então é um cara melhor para fazer isso, porque ele gerencia isso para você, mas dá para fazer só com o Istio. Mas ele entra nisso e fala, poxa, eu tenho esses 2 deploys, eu quero que esses 2 deploys aqui dividam o meu tráfego, porque, por exemplo, esse cara aqui é uma feature nova desse cara aqui, então eu quero que uma parte dos meus clientes recebam essa feature, então eu quero que o tráfego vá para cá. E aí, se eu estiver rodando só em Istio, às vezes eu tenho que fazer algumas manobras para voltar ou tomar conta disso. Mas ele já te dá essa possibilidade, sem você ter que fazer muita manobra. Bom, outra funcionalidade sensacional que eu acredito que o Istio te dá aqui é a parte de segurança. Você consegue com o Istio passar praticamente toda a parte de segurança de back-end das suas aplicações para esse cara com um mínimo de desenvolvimento. Aí a gente está falando mínimo de desenvolvimento que você vai precisar de um banco de dados para gerenciar os tokens, você vai precisar de uma aplicaçãozinha para te entregar o JWT com a lógica de negócio da sua empresa, mas tirando isso, o Istio faz todo o resto do gerenciamento. O seu deployment vai chegar lá, vai ser autenticado, vai conversar com o seu banco lá, seja um Firebase da vida, o Istio já conversa com o Firebase, faz a autenticação a partir do seu back-end que você criou ali atrás para isso, e faz a sua autenticação. Isso tudo no Kubernetes. O Istio é um cara que também você consegue fazer ele funcionar fora do Kubernetes, mas aí eu nunca mexi fora, então eu só sei que existe a possibilidade. Helm. Helm aqui a gente está falando de quem é do mundo do Linux é o cara que vocês mais vão gostar, vamos dizer assim. Porque a gente está falando de um Package Manager para o Kubernetes. Aí a gente está falando de, por exemplo, um yarn install ou um apt-get install dentro do Kubernetes. Aí a gente está falando de um cara que você dá Helm install, alguma aplicação, ele vai lá na internet, busca o que a gente chama de chart, encontra como que instala aquela aplicação e faz aquela aplicação rodar dentro do seu cluster. Isso é assim, só nessa parte já é legal pra caramba. Você imaginar, poxa, qualquer open source aí, o pessoal começar a gerenciar charts em repositórios públicos do Helm, já facilita bastante a nossa vida. Mas você também consegue usar o Helm dentro do seu dia a dia. Além disso, ele te dá as possibilidades de rollback, você consegue criar repositórios privados e públicos também, né? No caso de aplicativos open source público, que é o mais interessante, mas você consegue criar um repositório privado dentro, por exemplo, da sua companhia, e todos os seus deploys de Kubernetes passam a ser Helm install, Helm install. É sensacional isso para mim. Bom, agora eu acho que chega no cara que para mim muda a história. Esse cara aqui, novamente, escrevi um monte de coisa aí, vou simplesmente nos pontos que eu acho que são matadores. Aqui a gente está falando de um cara que te dá a possibilidade de serverless de verdade dentro do Kubernetes. A gente tinha, por exemplo, um cron job, né, que é tipo um serverless ali dentro. Poxa, a gente colocou um serviço no cron, ele não vai ficar ocupando o servidor, só na hora que rodar, quase um serverless. Esse cara aqui é para fazer serverless, igual quando a gente tem, por exemplo, uma function, AWS Lambda. Esse cara aqui é feito para fazer tipo isso. Só que, independente de qualquer linguagem. Então a gente está falando aqui, poxa, eu tenho essa minha aplicaçãozinha aqui, esse microserviço, ele recebe requisição raramente, ou então tem um momento do dia que ele recebe requisição pra caramba, mas de madrugada ele não recebe quase nada. Você poderia fazer um deploy do tipo do Knative, colocar ele lá no seu cluster,
E esse cara, por exemplo, na hora que ele toma pancada, ele vai dar autoscaler, vai colocar N versões para funcionar ali e vai te dar throughput. Quando chegar de madrugada que você falou, não tenho nada, ele vai escalar para 0. Ele literalmente consegue fazer isso. Porque isso é uma coisa que você não conseguia fazer simplesmente no Kubernetes. Dar um downscale para 0. Esse cara consegue fazer isso. E esse cara não consegue fazer isso só para requisições web, que é uma das coisas que ele faz. Ele também consegue tratar eventos, igualzinho um Cloud Function, um AWS Lambda funciona. Então você consegue, por exemplo, poxa, eu vou registrar um webhook aqui, que esse cara fica esperando, e vai ficar lá, de repente, quando chegar a requisição, opa, escala, cria o pod, registra, faz o que tiver de fazer, processou, entregou o resultado, fica um minutinho a mais o deploy ali, só para garantir que se chegar outra requisição, ele já trata, depois morreu, está salvando dinheiro seu em cloud. Quando a gente está falando em on-premise, você já tem a máquina. Mas mesmo assim, você consegue colocar mais coisa para rodar na máquina. Então, você está salvando dinheiro também. Eu acho esse cara, assim, sensacional. Eu acho que se tem alguma coisa que vale a pena hoje focar dentro do Kubernetes, é isso aqui. Que, para quem precisa de, vamos dizer assim, economizar em cloud, esse cara tem toda essa possibilidade. Kubeflow. Todos os caras eu falei que são legais. Mas esse daqui também é. Tem alguém aqui que é um data scientist? Que trabalha diariamente com machine learning ou coisas do tipo? Ou tem interesse nessa área? Legal. O que o Kubeflow é? Para quem já trabalhou com machine learning, bom, como eu falei, a Estilingue é uma empresa de inteligência artificial. Então, isso tem uma veia que a gente tem é machine learning. Esse cara aqui, quando eu vi, eu falei, caralho, mano. Isso aqui muda muito a história. Porque quando você tem um data scientist, o cara, ele gosta de trabalhar com a parte de data science. Ele gosta de fazer modelo, ele gosta de analisar. Ele não quer muito ficar preocupando em como que eu vou colocar esse negócio para rodar naquele cluster do Kubernetes. Ele até aprende. A gente já viu isso na prática. Mas, se ele não tiver de preocupar com isso, ele vai ficar muito feliz. É o que esse cara aqui faz. Esse é o trabalho do Kubeflow. Ele pega toda a ideia de um fluxo de desenvolvimento de machine learning e traz simplificado para o Kubernetes. Aí o que a gente está falando? Poxa, é a facilidade de... Quem trabalha com machine learning sabe o que é um notebook Jupyter. Quem não trabalha vai achar que esse troço é meio estranho. Mas imagina como se você tivesse a possibilidade de ter outra telinha ali no Kubernetes, que é super familiar para quem trabalha com machine learning, que faz toda a configuração do seu deploy, que novamente é familiar para o seu trabalho. Isso é muito importante. A gente não está treinando o pessoal em uma nova tela, a gente está falando na mesma tela, que eles trabalham no dia a dia, para fazer modelo. E o cara vai poder configurar todo o deploy dele. E não só isso. Quando a gente trabalha, por exemplo, com GPU, TPU, o cara ainda vai ter que gerenciar isso. Então, novamente, o cara já não gosta de ter que ficar cuidando de deploy, de machine learning no Kubernetes. Aí o cara ainda vai ter que ficar preocupando com qual que é o node selector, qual que é o cluster mesmo. Poxa, o cara aqui, você coloca lá, eu quero treinar esse modelo aqui em TPU. Ele vai lá, aí no caso a gente está falando de Google Cloud, né, por causa de TPU. Mas vamos falar de GPU. Quero rodar esse negócio aqui em GPU. Ah, quero rodar em GPU? Muito bem. Tem o seu cluster aqui, se ele tiver uma GPU, obviamente. Vou achar a sua máquina com GPU, vou fazer o scheduling nela, vou rodar seu modelo, vou colocar o job lá para rodar, você nem vai preocupar disso. Vai rodar, vai aparecer no seu notebook Jupyter lá o resultado, você vai ficar feliz. E se eu, não tem GPU, quero rodar em CPU, ou então, pô, já estou usando minha GPU, quero usar a CPU para outra coisa, ele também vai saber usar. Ele vai saber colocar a sua GPU, tá lá rodando, vai colocar o cara escalonado lá embaixo. São todas essas possibilidades que esse cara te abre. Bom, Spinnaker. Esse cara aqui, ele já é bem DevOps, vamos dizer assim. Quando a gente fala desse cara aqui, qual que é o ponto que eu acho mais legal dele? Os pontos que eu acho mais legal dele. Vamos pegar primeiro esse aqui, multi-cloud. Se você tem vários clusters,
Você tem que gerenciar, por exemplo, GCP, AWS, On-Premise. Você coloca tudo aqui. Os caras aqui em uma tela você enxerga tudo. E ali você tem todos os seus deployments funcionando. Você tem ali seu cluster do GCP, você vê como é que ele está lá, você consegue ver seus deployments lá rodando, você consegue ver seu AWS, consegue ver seu On-Premise. Já é legal. Pô, ter um lugar para ver tudo já é legal. Só que aí, o que esse cara que faz no fim do dia? Ele faz CI e CD. Então você consegue pegar, todo o seu cluster está gerenciado lá, ele conhece todas as suas aplicações, só que ele faz todo o CI e CD para você, com duas possibilidades. Você tem a possibilidade de usar o que você já tem, por exemplo, com Jenkins. Por exemplo, você pode usar o próprio Helm para fazer os deploys, ou você pode usar ele. Ele tem toda essa facilidade. Por exemplo, eu já tenho um monte de coisa implementada, eu só quero sair plugando aqui. Ele te deixa. Como você pode também começar a usar mais ele e usar as coisas dele. O que ele te traz de vantagem aqui? Lembra quando a gente estava falando do Istio, por exemplo? Poxa, eu quero fazer meu deploy AB aqui, que vai ser para uma feature nova, né? Esse cara aqui te dá uma interface para fazer isso. E vamos lá, igual eu falei, eu gosto de terminal, mas não necessariamente o time de desenvolvimento gosta de terminal. Ou eles têm tempo para ficar olhando terminal o tempo inteiro. O time de QA também não necessariamente tem tempo para ficar mexendo terminal o dia inteiro. Esse cara dá uma interface para eles. Esse cara pega o ciclo de desenvolvimento e engloba de uma maneira que, na minha opinião, é muito boa para o ciclo de desenvolvimento ser mais coeso. Então, imagina assim, você consegue dar liberdade para o desenvolvedor criar etapas dentro do ciclo de CI/CD para ele fazer do jeito que ele quer. Então, por exemplo, poxa, eu quero fazer um teste desse jeito aqui, porque eu acho que minha aplicação precisa. Ele faz. Mas você também consegue criar, o conceito chama até de bakery dentro dele, né, de padarias. Mas você consegue criar dentro dele essas bakeries que são para você falar, poxa, esse aqui é o padrão da minha empresa. Se no final do dia isso aqui não passar por aqui, estou nem aí do que você fez de teste aí atrás. Tem que passar pelo padrão da minha empresa, o deploy tem que ser AB, ou tem que ser um canary release. Tem que passar pelo padrão da empresa, apesar de qualquer outro teste que você tenha feito aí para trás. Spinnaker te dá isso. E além disso, tem como você configurar nele a possibilidade dele fazer rollbacks automáticos. Poxa, eu estou vendo que esse AB seu aqui não está funcionando muito legal. Você consegue configurar parâmetros nele para modificar o tráfego todo só para o deploy que está funcionando bem, que normalmente vai ser da versão mais antiga. Espera-se. E vai colocar seu tráfego todo de novo para a aplicação que está funcionando bem. E isso, seu cliente vai ficar feliz, você não vai ter que acionar seu time de madrugada, tudo vai ficar tranquilo. Mesma coisa para um canary release e mesma coisa para quando você quer fazer seu deploy e ele está todo funcionando bem. Tudo com questão de clique você consegue promover versões. E open source, o que na minha opinião é importante. Porque quando a gente está falando aqui, tudo que eu falei aqui é open source. Não estou falando nenhum produto de cloud, não estou falando nenhum produto que você vai ter que pagar para incorporar na sua infraestrutura. Tudo aqui é cloud, é open source. Que você consegue rodar dentro do seu cluster de Kubernetes. Bom, é isso. Se alguém tiver dúvidas, à vontade. Uhum. Volta lá no slide dele, por favor. Quando você fala ali que ele é idiomático, e ele utiliza imagens doc, ele monta a imagem para você ou você tem que escrever o YAML da imagem doc? Então, ele tem as duas possibilidades, tá? Ele tem uma parte do Knative que serve para auxiliar em desenvolvimento de imagens, que é a parte de build. Ele serve para ajudar nisso. Mas o que eu queria dizer mais com o idiomático ali é, por exemplo, quando você está trabalhando com a AWS Lambda, você está focado mais em um negócio mais que tem um número de linguagens selecionadas, ou no caso do Lambda, se eu não me engano, é só um negócio bem focado. Aqui não.
Aqui eu tenho meu código em Java, eu coloco meu código em Java para rodar. Eu tenho meu código em Python, eu tenho meu código em Go, qualquer coisa ele roda. Desde que seja uma imagem Docker, ele vai rodar. No caso, você teria que fazer a escolha dessa imagem Docker para ele rodar. Isso, é um deploy normal do Kubernetes. Assim, tem o deploy dele, do jeito dele, mas é uma imagem normal. Ainda sobre o cliente, você comentou que a partir dos servers dele funcionaria mais ou menos como a AWS Lambda. Na Lambda hoje a gente tem um tempo de warm-up. A gente teria alguma coisa também desse cenário para o Ansible ou não teria esse delay, por exemplo, na primeira execução, para o veracionamento, alguma coisa do tipo? Então, ele tenta fazer um tratamento, né? Por exemplo, fiz a primeira requisição, eu vou criar meu pod, né? Aí, assim, vamos lá, se a gente seguir os padrões do Cloud Native, de como fazer deploys no Kubernetes, a gente deveria ter isso rápido, isso não deveria demorar. Mas, poxa, a gente fala de legado a vida inteira, né? Aí, às vezes, meu container tem 5 GB, aí vai demorar. Aí vai demorar. Mas, depois que ele faz a primeira requisição, ele vai manter o pod rodando. Isso é configurável, tá? Então, por exemplo, fala, poxa, eu quero 1 hora. Ele vai manter durante 1 hora rodando. Aí, se seu pico for determinado horário, você consegue otimizar do jeito que você quiser. A principal vantagem aqui do comparação é está livre, open source. Tem uma parte do slide específica que você comentou que não é... Você comentou no slide específico, acho 2 ou 3 antes desse, que não é interessante disponibilizar a aplicação para nem consumir, nem fornecer recursos TCP. Config Maps? Não, Esse? Isso, inverso. Só que no caso da empresa lá, onde a gente trabalha, onde eu trabalho, a gente tem muito cenário de pega o recurso da web, faço muita carga de processamento e já os dados bem elaborados, eu já entrego para o banco. Não seria o caso de usar esse ingresso, nem que seja temporariamente, para consumir alguma coisa do ambiente externo. Estou falando no ambiente de integração com o marketplace. Tá, só vamos entender uma coisa. Você está indo fora, trazendo o dado e moendo. Nesse caso, você não precisa do ingress. Para sair, você não precisa. Para que cheguem até você, você precisa dele. Entendeu? Então, por exemplo, poxa, eu quero subir um web service que vai ser acessado pelo meu front-end. Você precisa dele. Ou se seu front-end rodar no Kubernetes, você não precisa não. Mas se seu front-end rodar em uma parte separada, por exemplo, você precisa dele. Você quer expor externamente. No meu ambiente, não. Mas no seu caso aí, se você vai consumir, imagina, por exemplo, não sei se você é um cara de redes, mas imagina um NAT. Você sai. Entendeu? O Kubeflow, ele é compatível com Spark e com imagens personalizadas? Eu nunca vi nada sobre se ele ser compatível com Spark. Tem por fora Operator. Mas o Operator funcionaria on-premise também ou só na sua? Se você conseguir rodar hoje a Kubernetes on-premise, funcionaria on-premise também. Ele é um operator para Spark. O Operator é um cara que você consegue colocar dentro do seu cluster, como todos os outros aqui. É mais um plugin que você coloca ali dentro do Kubernetes. Então, por exemplo, seria um plugin para o Kubeflow. Se existe, por exemplo, para o Spark, você consegue colocar. Legal. E imagens personalizadas? A imagem é a que você colocar. Então, você cria a sua imagem fazendo o treinamento que você quiser e ele vai rodar. E aí, por exemplo, lá no seu notebook Jupyter, você vai falar, poxa, eu quero rodar esse código aqui em Python, ele vai se virar para colocar para rodar para você. Acho interessante uma coisa que você falou a respeito de rodar banco de dados no Kubernetes. Uhum. Eu queria saber se vocês tiveram alguma experiência com isso, principalmente, por exemplo, no MySQL ou algum banco de dados relacional. E um outro ponto que você também falou sobre o consumo da API em Kubernetes. Se vocês têm alguma aplicação, se fazem uso de alguma forma
da API dele dentro da aplicação de vocês. Tá, beleza. Bom, MySQL, não. MySQL, cara, assim, se você está rodando em cloud, conselho é pega um cloud, um banco em cloud. Vai solucionar a sua vida. Agora, no nosso caso, a gente tem banco pra caramba no Kubernetes, são um banco, assim, gigantesco, tá? Tipo, NoSQL. Aí a gente está falando de cara com 32 CPU de request e 120 GB de RAM. E aí a gente tem tipo 20 instâncias de um cara desse rodando num deploy. Funciona bem pra caramba, inclusive economizou dinheiro quando a gente fez isso. Esse é um caso bem legal que, por exemplo, a gente tinha esses caras rodando em VMs, funcionava super bem, a gente tinha um load balancer por cima. Aí a gente mandou para o Kubernetes, a gente conseguiu reduzir o número de tipo 28 para 20 e ainda nossa performance de load balance melhorou pra caramba. Agora, com relação a consumir as APIs, a gente ainda não fez nada no momento para consumir. Estamos bolando algumas coisinhas ali, mas ainda não temos nada feito. Caso, um exemplo, eu tenho uma web API, essa web API vai ser consumida em um aplicativo, por exemplo. O Ingress é o mais adequado para usar? Vai ser consumido por um aplicativo. Esse aplicativo, por exemplo, é mobile? É um aplicativo mobile e o aplicativo vai estar rodando junto com o Ingress. Certo. Esse seu aplicativo, o importante do Ingress é que, se eu não me engano, só HTTP e HTTPS. Então, se a sua comunicação for HTTP e HTTPS, ele é o mais indicado para esse caso, de preferência HTTPS. Uma outra dúvida. Para mim armazenar senha, por exemplo, se eu precisar de uma senha para minha aplicação, qual a melhor forma de armazenar isso? Secret ou confirmado? Olha, se a minha aplicação está rodando no Kubernetes, eu não deveria... Se eu estou fazendo aqui agora, poxa, vou fazer uma aplicação aqui hoje. A norma diz que eu não deveria usar nenhum dos dois, tá? Eu deveria, por exemplo, usar... Existe o HashiCorp Vault, ou também existe no Google Cloud, acho que é KMS, que você pode armazenar suas senhas lá. Então, esse seria o cenário correto. Poxa, eu vou armazenar, vou usar um banco que é próprio para isso. Agora, não estou pegando um legado, já usa, é secret. O config map ele tem uma diferença grande para o secret, ele não é criptografado. O secret ele é criptografado. Então, eu estou trabalhando em time, várias pessoas vão acessar, o secret as pessoas não vão ver. Eles só vão ver, tipo, uma hash, ou então eles vão ver, tipo, asterisco, 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 coisa do tipo. Eu consigo acessar o secret como variável de ambiente? Consegue. Existe o secret, que é variável de ambiente. É porque existe ele tanto montável, igual um config map, quanto variável de ambiente. Mas quando eu acesso ele como variável de ambiente, o Kubernetes ele pega isso decriptografado? No caso, a sua aplicação vai enxergar isso do jeito que você colocar lá para ele. Quem vai enxergar criptografado é só seus usuários do Kubernetes. Obrigado. Boa noite. Se eu não me engano, acho que no último slide comentou sobre a possibilidade de teste. Quais os tipos de teste que eu consigo rodar nele? Na verdade, o Spinnaker, ele é uma API, não é uma API, não, uma plataforma de CI/CD. Você consegue, por exemplo, vamos supor, eu sou mais do mundo do Java, na hora de falar de desenvolvimento. Aí ele vai rodar, por exemplo, um JUnit da vida. Mas você tem como plugar em outros frameworks, ele é muito expansivo. Então, por exemplo, quero rodar um BDD. Duvido nada que ele já tenha um plugin para fazer isso para você, entendeu? Agora, o que ele tem de vantagem legal para quem trabalha com teste é mais nessa questão do ciclo de desenvolvimento. Vamos supor que eu tenho meu time de QA aqui, e para uma feature sair, meu time de QA tem que dar um approval. E antes disso, ela tem que subir em staging. Ele faz a subida no staging automaticamente, subiu no staging, ele vai falar, poxa, o time de QA, está lá no staging, está aqui, quando estiver ok ou não, você marca aqui. Se ele marcar, ele vai liberar todo o processo para ir para o deploy. Ou não, você fala, não está bom, ele vai falar, barrou aqui, time de desenvolvimento
faça o que o QA vai te falar para você fazer. Tá, você mencionou a questão do outros frameworks para integração com ele, não é isso? É possível que tenha algum para teste automatizado? Teste automatizado, não é muito o foco dele, não. Ele é mais para quando a gente está falando mais de construir o código. Eu tenho uma dúvida em relação a... Você comentou sobre o Ingress e a nossa forma de tornar público a aplicação. Porém, ela tem diversas formas de ser implementada dentro do Kubernetes. Então, uma delas é o Nginx ou Haprox, enfim, tem várias possibilidades, inclusive do Istio com o Istio Gateway. Você já teve experiência, tem um comparativo entre eles, assim, qual você recomendaria? Qual assim, mais ou menos minha dúvida? Cara, quando eu preciso de fazer... Normalmente tudo meu conversa dentro do cluster, tá? Quando eu preciso de conversar com fora, eu costumo usar um Ingress basicão com Nginx. Só uso o do Istio, quando aí a gente está falando daquele caso lá que eu falei do Istio, precisa de, por exemplo, fazer uma autenticação mais robusta. Mas quando eu preciso de uma autenticação simples, o próprio Nginx lá tem um Basic Auth. Vamos supor, estou entregando uma APIzinha aqui para um cara de dev fazer um teste. O próprio Nginx vai te entregar um Basic Authzinho para o cara fazer. Quando eu preciso de um negócio, poxa, isso aqui vai conversar entre clouds. Aí o Istio vai te entregar um cara mais robusto. Mas quando a gente está falando dentro da mesma cloud, vai estar dentro do mesmo cluster muitas vezes. Aí, por exemplo, às vezes a gente está dentro da mesma rede privada, né? Aí a gente tem coisas que a gente consegue fazer dentro do service para meio que, vamos dizer assim, na camada de rede dar uma burlada e criar um IP que é privado, mas não é um IP da rede do Kubernetes. Aí você consegue fazer a comunicação entre clusters. Mas aí, no fim, é igual eu estou falando. O ideal é que você mantenha a conversa privada, para você evitar que a informação saia o máximo possível. Se eu vou usar o Ingress, usa com o Nginx, com o Basic Auth para fazer um caso simples. Agora, poxa, eu vou fazer um negócio mais robusto, Gateway do Istio com Firebase. Fazendo o API de tokens com JWT da vida. Esse é o problema que deve ter, mas eu suspensão. Tipo, se eu quiser expor um broker para essa sistema. Esse broker não é HTTP. Você consegue via serviço, aí a gente está falando de cloud ou on-premise. E aí, por exemplo, eu já tive... Quando você está no on-premise, desde que você tenha range de IP, você consegue colocar no seu serviço um IP público externo para aquele cara. Você não tem... O Ingress, ele te entrega a vantagem da segurança. Entendeu? Então, por exemplo, aí no caso do HTTPS, né? Ou igual eu estava falando com um camarada ali, você pode colocar, por exemplo, nem que seja um Basic Authzinho, mas isso é feature de HTTPS. Quando a gente está falando de TCP, você não tem muito o que fazer aqui, a não ser você mesmo arregaçar as mãos e cuidar daquela segurança ali. Aí você teria que... Aí não é o Ingress, você vai voltar aqui no Service, aí é nesse cara aqui, porque o Service ele te dá a possibilidade de você plugar um IP que... Igual eu estava falando ali, que eu consigo manipular um pouquinho e colocar um IP que ele é do cluster, que ele não é do cluster, que ele é um IP de rede. Eu consigo dar um IP de rede também para o service que seja um IP real. Aí seria um caso desse. Você teria que dar um IP real. Quando você está em cloud, você consegue fazer. Quando você está em on-premise, você consegue fazer. O único cara que eu tive problema para fazer isso aí foi com o OpenShift. Mas quando você coloca o OpenShift, o Kubernetes na mão, vai. E cloud também vai.